Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba, neste sábado. E olha só, hoje eu tenho prazer de receber aqui no nosso estúdio, na Jovem Pan Curitiba, uma personalidade paranaense que já ocupou altos cargos políticos e é considerado o pai do SUS. O ex-ministro da Saúde, Alceny Ângelo Guerra. Bom dia, Alceny. Bom dia, Bessa. Tudo bem? Bom dia a todos. Prazer estar aqui com você. Nossa velha amizade me permite dizer que é uma alegria e uma honra estar aqui no seu programa, né? Muito obrigado. Eu é que agradeço por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente, né? Eu chamei de pai do SUS porque você foi assim o grande articulador, né? Da criação do SUS, isso lá na década de 90, não é? Que você foi o relator da Subcomissão de Saúde da Assembleia Constituinte, né? E participou ativamente da redação do capítulo, né, da Constituição de 1988, que deu origem ao nosso famoso e muito bem e queridinho da população, podemos dizer assim, brasileira, que é o nosso SUS, Sistema Único de Saúde, não é? Eu tive essa sorte, Bessa, de estar sempre na hora certa, no lugar certo, né? Participei da 7ª Conferência Nacional de Saúde, da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi quem elaborou a ideia do SUS, né? Com os seus 3 pilares. Depois fui ministro da Saúde e eu sempre faço a mesma brincadeira, né? Não há nenhum artigo, nenhum parágrafo, nenhum decreto, uma portaria de criação do SUS que não tenha minha mão direita. Eu escrevi todos esses, né? Mas sempre digo, quase nada saiu da minha cabeça. A ideia do SUS é uma ideia do Brasil inteiro. Foram milhões de pessoas que pensaram o SUS, né? Como você disse, eu apenas fui o articulador, né? Acalmar na época a extrema esquerda, que era conduzida e orientada pela Fiocruz, do Rio de Janeiro, né? E a extrema-direita, que era orientada pela Federação Brasileira de Hospitais, a FBH. Fazer esse pessoal se entender naquela época era quase impossível. E eu tive a sorte de estar lá com um pouco de habilidade para fazer todo mundo se entender e fizemos um projeto de lei para mandar pro Congresso. Até então, Alceny, só para a gente entender aqui, até então, o que existia em termos de saúde pública? Quase nada. Existia o INAMPS, que era muito rico, né? Vinha de dentro do Ministério da Previdência Social, que tinha muito dinheiro, e ele atendia quem tinha carteira assinada. Não podia, era proibido pelas regras da época, que o INAMPS atendesse quem não tivesse carteira assinada. Quem é que tinha carteira assinada no Brasil? 20% da população. Então, 20% da população tinha um excelente atendimento pelo INAMPS, né? Pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. E os outros não tinham nada. O que valia era a filantropia dos hospitais, as Santas Casas, a Igreja Católica tinha. Então, assim, quem não tinha carteira assinada e não tivesse condições financeiras, um plano de saúde, e ficasse doente, ou precisasse de uma cirurgia, tinha que ir ou para uma Santa Casa ou para um... E eu comecei esse trabalho, Bessa, numa manhã muito fria em Pato Branco, gelada. E passei por um posto do INPS, mais tarde se tornaria INAMPS, e vi assim, até observei, que interessante, né? A população aqui é gaúcha. As mães estavam com bandeiras, com mantas do Grêmio e do Internacional enroladas em seus filhos, numa fila, esperando.
fui para o hospital, passei visita nas crianças que Você eu tinha. atuava como pediatra lá em Pato Branco? Como pediatra. Atendi a manhã inteira, à tarde comecei atendendo outras crianças. No fim da tarde, minha secretária diz: doutor Alceni, chegou uma criança muito mal aqui, eu acho que ela está morrendo, sabe que o senhor podia atender já? Disse: traga ela para dentro do consultório, né? Entrou uma mulher assustada, com uma manta que era uma bandeira do Grêmio. Desenrolou a manta e eu olhei para a criança, ela estava morrendo. Era uma criança pequena, lactente, e tinha ao redor dos olhos aquele azulado de quem não tem mais oxigênio no pulmão, né? no seu sangue. Levei ela rapidamente para dentro do hospital, na sala de emergência. Eu mesmo tomei a veia dela, coloquei uma máscara de oxigênio para ela respirar e dei uma bronca na mãe na hora, né? Por que a senhora não veio antes? Ela disse: porque de manhã o senhor só atende quem paga a consulta. Depois o senhor atende os convênios, Banco do Brasil, não sei mais o que, e eu só tenho INPS. Me mostrou uma carteirinha. Eu salvei a vida da criança. E acho que, eu costumo dizer, ela salvou a minha, porque ela mudou minha vida, né? No dia seguinte eu estava dentro do INPS dando uma bronca, porque eles não tinham protocolo de urgência e emergência, bronca no hospital, bronca na prefeitura, porque o básico para um médico é... Você era funcionário desse hospital ou era sócio? Não era nada, era um médico, meu irmão era sócio e eu estava lá trabalhando, Policlínica Pato Branco se chamava o hospital. E meses depois eu era chefe da assistência médica desse tal do INPS, de tanto dar bronca, né? E organizei na região inteira um sistema de protocolo de urgência e emergência para atender e costumava dar mais consultas e mais internações para quem obedecia a meus critérios de ter uma política mais humanista, né? E aí, pouco tempo depois, um ex-prefeito de Pato Branco, que também era médico, vira presidente do INAMPS, na época era no Rio de Janeiro. Me chamam para ser superintendente no Paraná. Faço uma revolução no Paraná de atendimento. As coisas passaram a se chamar Sistema Paraná, que era o que a gente fazia aqui. Aí o ministro e o governador do estado, que na época era Ney Braga, me expulsaram da superintendência do INAMPS para mim ser candidato. Me obrigaram a ser candidato porque dizia o governador: na sua região só tem meus adversários candidatos, só tem gente contra mim. E citou, né, Scalco, que era um Euclides Scalco, um grande médico de Francisco Beltrão, candidato, Sebastião Rodrigues, ligado ao Banco do Brasil, Borges da Silveira, que era da minha cidade e me antecedeu como ministro da Saúde, né? Fui candidato, me elegi bem, fui para a Constituinte, que você falou, né? Fizemos o artigo 196, que diz: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Depois Collor me chama para ser ministro e aí sim eu tive a oportunidade de fazer a lei, né? E essa lei tem uma coisa assim muito especial até para rir, né? Fiz a lei, reuni 1.000 conselheiros de saúde na Câmara dos Deputados, Salão Verde. Todo mundo concordou, unanimidade, direita, esquerda, centro, todo mundo querendo a lei do SUS, né? Fui ao presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, e pedi que ele indicasse um médico do interior de São Paulo para ser relator, um deputado que era meu vizinho de porta, na 302 Norte, em Brasília, né? Um deputado de Pindamonhangaba, interior de São Paulo,
que vocês conhecem muito, que se chama Geraldo Alckmin. Hoje vice-presidente. Hoje vice-presidente. Médico anestesista. Médico anestesista. E ele fez um relatório que passou numa semana na Câmara, no Senado, e aprovamos a tal da lei. Em 19 de setembro de 1990, a lei estava aprovada. A lei que criou o SUS. A lei que tem o número 8.080 e que nós, funcionários de saúde, chamamos ela sempre de 8080. 8080. Uhum. 8080, de 1990, né? E eu viajei para os Estados Unidos para a reunião da Organização Pan-Americana de Saúde, em Washington. Certo. E sempre brinco dizendo assim, foi a vez que eu mais fui aplaudido na minha vida, né? Tentava eleger um brasileiro para a presidência da OPAS, Carlyle Macedo, e precisava convencer os ministros de saúde que estavam das Américas, que estavam todos na minha frente, né? Eu falava bem o espanhol, tinha vivido quase um ano na Argentina. Como bom gaúcho, falava bem o espanhol. Muito bem, né? Você é de Soledade, né? Sou de Soledade. E fiz um discursaço em espanhol, né? E eles cada pouco levantavam para me aplaudir, e eu sabia que eles não estavam aplaudindo a mim, pelo meu discurso. Estavam aplaudindo a lei que eu narrava para eles, que tínhamos acabado de fazer no Brasil, a Lei 8080. Desço da tribuna, todo mundo aplaudindo, eu olhei e disse, ganhamos essa eleição, né? Ganhamos tanto que virou unanimidade, não teve outro candidato, o brasileiro se elegeu, né? Aí um embaixador dos Estados Unidos, o embaixador do Brasil na OEA, era um curitibano chamado Bernardo Pericaz, de uma família aqui de Curitiba. Tio da ex-primeira-dama, Margarita Sansone, né? Isso. Da ex-primeira-dama de Curitiba. Margarita Pericaz Sansone. Isso. Ele aperta meu braço e diz, ministro, eu fiquei constrangido de lhe avisar na tribuna, mas o senhor disse muitas inverdades aqui. Por quê, embaixador? Porque o presidente vetou quase 1/3 da sua lei. Eu olhei para ele na hora e disse, marque, por favor, minha volta para o Brasil hoje. E voltei naquele mesmo dia. Fui ao presidente Collor e pedi demissão. Disse, olha, eu convenci todos os brasileiros para fazer uma lei em seu nome. Se o senhor veta 1/3 da minha lei, quer dizer que eu não falo em seu nome. Quem você achou que já estava convencido, de fato não estava. Não está. Por alguma razão. Aí ele olhou e disse, mas olha, o meu consultor geral da República disse que esses artigos são inconstitucionais. Disse, olha, presidente, eu fui constituinte. Não faria nada contra uma Constituição que eu ajudei a fazer. Ele acendeu um charuto, ficou me olhando, um pouquinho de sorriso, e eu sempre peço permissão para ele quando eu encontro, agora faz muitos anos que não o vejo, para dizer o palavrão que ele disse na hora, né? Disse, Alceni, faça outra lei com a porra desses vetos que nós vamos aprovar esse ano. A outra lei promulgada em 28 de dezembro é a 8142. Então o SUS tem duas leis, 8080 e 8142. E eu costumo sempre brincar dizendo que os espermatozoides da porra dos vetos da 8080 criaram outra lei. Que fecundaram a segunda lei. Isso. E essa segunda lei é importante, Bessa, porque ela dá o controle social da população sobre o SUS. Certo. Era impossível fazer um SUS como é hoje se não tivesse a 8142 que dá o controle social da população sobre o SUS. E você acha, Alceni, que o SUS de hoje, né? Ele se tornou exatamente aquilo que vocês sonharam lá atrás, imaginaram, né, principalmente no papel, e né, você está falando que daí você teve que fazer uma segunda lei, ou os rumos do financiamento e da gestão pública o deformaram aí ao longo dos anos? É interessante porque essa pergunta que você me fez a ministra Anísia
Trindade, que foi a primeira ministra desse último governo Lula. Na transição, ela me perguntou, já atingimos 100% do que vocês queriam do SUS? E eu disse para ela, atingimos 80%, ministra. Depois, doutora Anísia, depois virou ministra. 80%. Os 20% que falta, só através da tecnologia da informação. E realmente estamos expandindo. Agora, nesse instante, é bem provável que um índio na região mais remota da Amazônia esteja sendo cuidado por um médico presencial do SUS, mas ao mesmo tempo ele pode estar sendo referendado no seu atendimento pelos maiores hospitais do Brasil, os melhores, Einstein, Sírio, Beneficência Portuguesa, que tem essa parceria de tecnologia da informação com o SUS. E então esses 20% que faltam, a gente só consegue se nós atarmos, vamos usar essa palavra, atarmos a assistência presencial com a assistência à distância, que nós estamos conseguindo. Então eu acho que hoje o SUS está perto de atingir aquilo que nós queríamos, está presente em todos os lugares do Brasil, principalmente com uma outra ação que eu tenho muito orgulho de ter sido realmente o criador. Estava no fim da Amazônia, entrando o cólera, que matava assim por disenteria, por diarreia, em poucas horas matava um ser humano. E estava entrando pelo rio Amazonas. O cólera vinha do Peru, né? E numa certa ocasião eu estava lá perto da fronteira com o Peru, numa aldeia indígena de índios ticunas. E perguntei para o capitão do exército que estava comigo, capitão, quanto tempo leva para chegar aqui uma lancha, um socorro, quando o cólera chegar aqui, que vai chegar de qualquer maneira? Ele me disse, ministro, de barco 1 semana, de lancha voadeira 24 horas. Você vai morrer todo mundo, né? Subi no helicóptero, Bessa, pensando, como é que eu vou fazer, né? A Organização Mundial de Saúde tinha me dito que nós íamos perder entre 1 e 3 milhões de brasileiros pelo cólera. Pensei, eu preciso treinar. E perdemos quanto? Perdemos menos de 1.000. Menos de 1.000? Pensei, voltando no helicóptero, eu preciso treinar em cada aldeia dessas, em cada localidade, eu preciso treinar um agente. E pensei, agente comunitário de saúde, já tinha alguns no Brasil. Mandei uma equipe para a China e outra equipe para Cuba, porque eles tinham esses médicos, eles chamavam de médicos de pé descalço, né? E implantei no Brasil o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde, PNACS, chamei, né? Uma portaria de junho de 1991. Eles me derrubaram do ministério. Você lembra das acusações dele? Aí que veio, né, toda a sua, o seu inferno astral político, né? Isso, Porque aí isso deu origem a uma série de denúncias contra você, das quais você foi totalmente absolvido um tempo depois pelo STF, né? Mas até lá você comeu o pão que o diabo amassou, né? Você e sua família, inclusive, né? Todos sofremos muito, né? Com algumas coisas assim pavorosas, né? O meu filho mais velho, Guilherme, mas que na época tinha quantos anos? Era criança, pequeno. Sim. Teve uma charge no jornal O Globo, com uma venda nos olhos. Isso custou muito caro para ele o resto da vida, né? E todos sofreram, né? Eu tenho 5 filhos: Henrique, Guilherme, Pedro, Maria Pia e Ana Sofia. Ana Sofia foi
a mais afetada, né? Na época, professores do colégio que ela estudava em Brasília, no Dia dos Pais, fizeram ela me presentear com cartaz com todas as piores acusações, manchetes que tinha havido na imprensa. Então foi realmente um massacre. Todos sofreram muito, né? Uma professora dela fez isso, a obrigou a entrar numa homenagem aos pais dos alunos com cartaz, falando mal de você, do próprio pai dela. Isso. E ela tinha quantos anos? Ela era uma garotinha que estava no primeiro ano do ensino fundamental. Do ensino fundamental. Não sabia nem ler ainda. Não sabia. Olha só, se isso acontece hoje, né, seria... Na época já tinha que ter sido um escândalo, né, contra essa professora ou esse professor que fez isso, né, porque submeteu uma criança, né, a esse tipo de constrangimento, embora ela não soubesse, né, o que isso significava, né, o que estavam mandando ela fazer, né? Foi terrível. Essas coisas hoje em dia não acontecem mais, né? Você lançou um livro, né, sobre essa sua passagem pelo governo Collor, porque de fato foi um governo que também enfrentou sérias denúncias de corrupção, né, algumas provadas, tanto é que ele sofreu impeachment, né? Ele não chegou a sofrer impeachment porque ele renunciou, né? Mas se não renunciasse, teria sido, né, impedido, né? Teve o PC Farias, essa coisa toda que, então, assim, a gente está falando aí do governo como um todo, né? E você disse que acabou saindo do governo porque ele te demitiu ou você que pediu demissão? Eu pedi demissão. Você pediu demissão? Porque era insustentável. Para você ter uma ideia, assim, do volume de ataques, né, de acusações, eu compilei depois, né? Até foi uma jornalista aqui do Paraná, Eloá Catilor, que me assessorava lá, que compilou. Foram de televisão 104 horas somadas de minutos de acusação. Só na Rede Globo foram 29 horas. Então foi um massacre. Quando eu cheguei à conclusão de que eu estava atrapalhando o governo inteiro, porque teve um dia que de meia hora do Jornal Nacional que existia, eu fui alvo de 25 minutos. Quer dizer, era realmente alguma coisa que o governo não podia mais aguentar, né? Então eu fui ao presidente e disse, olha, vou sair, vou pedir demissão. Quanto tempo você ficou como ministro? 2 anos e pouquinho, 2 anos e 1 mês, né? E vou sair quando tudo estiver esclarecido. Se o senhor quiser me trazer de volta, o senhor, por favor, né, aceite meu pedido de demissão agora. E ele aceitou e eu saí. 11 meses depois estava completamente inocentado por o Procurador-Geral da República. Foi o mesmo que fez as acusações contra o presidente e ele só não recebeu impeachment porque renunciou, né? E o ministro do Supremo Tribunal Federal era um ilustre ex-adversário meu, né? Paulo Brossard, gaúcho do Rio Grande. E fui completamente inocentado e tenho a honra de dizer hoje... Ser inocentado por um adversário é melhor ainda, né? Melhor ainda. E a frase do Aristides Junqueira, que era o Procurador-Geral, e corroborada depois pelo ministro do STF, o Paulo Brossard, né, diz o seguinte: não encontramos sobre o ex-ministro Alceni Guerra um único indício que possa levá-lo a receber essa acusação. Quer dizer, não fui nem acusado, né? Não virei réu. Fui investigado e não virei réu, né? Aquelas bênçãos de Deus, né, Bessa? E você acha, Alceni, considera que você foi depois, até mesmo pela imprensa, principalmente, justiçado depois que você foi inocentado? Não considero. Eu me lembro que a inocentação
no Jornal Nacional da Rede Globo durou 45 segundos. E desses 45 segundos, 35 dizendo das acusações que eu tinha recebido, né? E os últimos 10 segundos dizendo: o ministro volta ao Paraná para reiniciar suas atividades médicas. Só isso, na Rede Globo. Nos jornais, grandes jornais como Folha, Estadão, Globo, foi matéria assim, foi um décimo de quase coluna, que uma nota de rodapé. Quase que uma nota de rodapé. Na época, eu tive um advogado que já morreu e que era o mais famoso advogado do Brasil, né? Saulo Ramos. Me defendeu de graça, porque eu tinha, como vice-líder do PFL na Câmara, tinha feito defesas fortes dele quando ele era acusado, né? E um dia ele me disse: olha, um dia, deputado, você vai ver quem você defendeu. E quando começaram as acusações, ele me chamou em São Paulo, eu fui, disse: o seu caso é meu. Disse: não tenho dinheiro para lhe pagar. Não vai lhe custar nada. Tempos depois, ele, em Brasília, mandou me chamar dizendo que ia me apresentar a cota. Eu fui. Eu vou fazer, né? Vou lá ver. Com certeza não vou poder pagar, né? E ele me disse: o meu preço é o seu silêncio. O senhor pare de dar declarações à imprensa que eles vão se acalmar. Parei e realmente a imprensa se acalmou e ele pôde me defender assim com... Te deu uma trégua? Me deu uma trégua, né? Alceni, você, infelizmente a gente já está caminhando para o final aqui. Você me disse que o seu projeto atual, hoje você está atuando como consultor, né? Você teu último cargo político, qual foi e quando? Deputado federal de 2007 a 2010. 2007 a 2010, ou seja, já faz aí 16 anos que você está fora, né? Fora da política, mas não deixou de acompanhar, claro, né? Recebi recentemente um convite que me orgulhou muito para ser candidato a vice-governador de uma da chapa do Requião Filho. E me senti muito orgulhoso porque a razão do convite era o SUS. Como você disse, estavam convidando o pai do SUS, né? Mas significa que o SUS é bem considerado hoje. Né? E eu recusei por um motivo muito simples. Meu plano de vida, meu projeto de vida hoje é trocar o U do SUS. O SUS significa Sistema Único de Saúde. E eu pretendo fazer desse U universal, porque temos que ter um sistema único no mundo, né? E o único no mundo é universal. Então, o meu projeto atual é Sistema Universal de Saúde. Hoje mesmo vou ter uma live com Angola, onde eu já estive e pretendo voltar para começar a implantar esse Sistema Universal de Saúde, porque o vírus não sabe o que é uma fronteira, não precisa de passaporte para infectar todos os países. Agora há pouco nós tivemos milhões de mortes pela Covid, né, que começou na China e se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro. O Brasil teve 700 mil mortes. Quer dizer, é preciso um sistema de saúde que atenda o mundo inteiro ao mesmo tempo, né? Então, meu projeto hoje é esse: levar para o mundo o sistema que todo mundo considera como o melhor do mundo, que é o Sistema Único de Saúde do Brasil. Vamos lutar para isso, para o SUS ser universal. Ok, ótimo. E você falou, né, que agora você está aí nesse... que o teu projeto de vida é esse, né, transformar o SUS, mudar o U do SUS de único para universal, mas na vida privada fumar bons charutos cubanos, né? Eu sei que você gosta. Eu gosto muito, e claro que um ex-ministro da Saúde não pode fazer propaganda de... Claro, um médico, né, pediatra. Um médico mas pediatra. Como não tem criança ouvindo esse programa, né, então a gente... e os adultos sabem muito bem, né, discernir, né? Mas isso, enfim. Isso. Eu queria aproveitar no fim desse programa,
Bessa, para fazer uma homenagem a uma pessoa que me propiciou fazer isso que nós relatamos aqui. O SUS, o Parque Tecnológico de Pato Branco, Dr. Mário Petrelli, né? Pai do presidente aqui da RIC, Leonardo Petrelli, né? Mário Petrelli me adotou antes de minha primeira candidatura. Ele tinha uma empresa de seguros e seguidamente me visitava ou me chamava para o escritório dele, tentando me convencer para ser candidato a deputado federal, para entrar na política, né? Então ele foi meu mentor, né? E eu estou aqui sentado em uma mesa que com certeza é fruto do trabalho dele de vida, né? Então gostaria de encerrar esse programa dizendo: Dr. Mário, onde você estiver, muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Mário era realmente, né, uma grande figura e que transitava, né, nesse universo político aí com muita desenvoltura, né? Era um grande articulador e conciliador, acima de tudo, né? Acima de tudo, conciliador. Em toda essa passagem de política que eu tenho, quase 50 anos, né, foi o maior conciliador que eu encontrei na vida. Ele era um conciliador nato. É verdade. Alceni, aproveitando aqui esses últimos minutos, né? Você falou aí que foi convidado para ser vice do Requião Filho. Você continua filiado a algum partido? Me filiei ao PSB por uma razão assim de coração, né? Alckmin me pediu essa filiação. Como eu relatei, ele foi o mentor, ele foi o relator das leis que criaram o SUS, né? Sua relação com ele é anterior à adesão dele aí ao PT, né? Embora ele não seja filiado ao PT, né? Ele é filiado ao PSB e eu me filiei no partido dele, PSB. E outra coisa, você também... Então, mas aí, né, o teu último cargo público foi prefeito de Pato Branco. Prefeito de Pato Branco. Prefeito de Pato Branco, que você deixou a cidade assim, a transformou ou consolidou essa transformação em polo tecnológico, né? Lá no Sudoeste. E devo isso a uma pessoa que Pato Branco ainda não reconheceu. Eu devo isso a José Sarney. José Sarney nomeou Borges da Silveira ministro da Saúde e a bancada liderada pelo deputado Luiz Eduardo Magalhães protestou porque eu não tinha sido indicado e ele tinha sido indicado. E eu disse: olha, ele é competente, ele é meu padrinho de casamento, meu compadre, com certeza eu vou sucedê-lo. E realmente depois eu sucedi, né? E o Sarney mandou me chamar para fazer essa conciliação, né? E num primeiro momento eu pensei: esses baianos são muito espertos na política, quem sabe o Luiz Eduardo tenha razão, né? Não aceitei o convite para ir almoçar no Palácio da Alvorada. E aí o Sarney mandou 2 deputados me buscarem para um cafezinho. Então eu fui, cafezinho no Palácio do Planalto. E ele perguntou como é que poderia me recompensar por não ter sido indicado ministro da Saúde. Eu disse: não precisa nada, não, presidente. Aí ele disse: não, encarregou a filha Rosiane de me atender. E eu pedi a uma pessoa de Pato Branco, a Taíde Ferraza, que era o diretor-geral do Cefet aqui no Paraná, Centro Federal de Educação Tecnológica. E ele tinha me dito que eu só pensava em saúde e que tinha que pensar em educação tecnológica para fazer de Pato Branco um centro realmente desenvolvido. Pedi o projeto, ele mandou o projeto, ele veio ao Sarney, o Sarney olhou e disse: olha, isso aqui está destinado a Londrina, que é 10 vezes maior que Pato Branco, não é? Disse: 10 vezes. Não, isso está destinado a Londrina. Levantei da cadeira, estávamos só eu e ele, peguei o projeto, estendi a mão direita, apertei a mão, disse: não precisa me dar nada, presidente. Ele puxou minha mão, puxou, me fez sentar, olhou o projeto, pegou uma caneta, eu me lembro assim, como se fosse hoje, uma caneta Montblanc. Sim. E assinou, escreveu: arquivado lá em Pato Branco.
ao ministro da Educação para atender e mandou para Pato Branco 150 milhões de cruzados novos que tinham o valor de 1 por 1 com o dólar. Quer dizer, mandou a dinheiro de hoje, mandou para Pato Branco R$1 bilhão para construir o Centro Federal de Educação Tecnológica, que hoje é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né? E o prefeito não podia fazer nada com aquilo, porque o orçamento era orçamento de 10 anos da cidade. E esse Ataíde Ferraz, de uma família de Pato Branco, puxou para Curitiba e construiu em Pato Branco o Cefet e depois a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O campus é o maior do interior do Paraná. O que Pato Branco é hoje? Pato Branco é a terceira cidade do Paraná em criação de startups. É a quinta renda per capita do Paraná. Tem mais de 1.000 doutores acadêmicos morando na cidade, graças a essa estrutura federal que foi criada lá, né? E é a capital tecnológica federal, a capital tecnológica e de inovação do estado do Paraná, um título da Assembleia Legislativa. Então, Pato Branco é reconhecido no mundo inteiro. Frequentemente eu sou chamado para a Europa, para outros países da América do Sul, para explicar como é que a gente fez Pato Branco. E a quem que eu devo? A José Sarney, que Pato Branco não agradeceu até hoje. Toda vez que o Sarney me encontra, ele diz ao Ciri: só você de Pato Branco me disse obrigado. E ele é autor dessa. Dá tempo ainda, né? Porque ele está com 95, 96, né? Mas dá tempo, né? E olha só, então, eu não sei se dá tempo ainda, Tarcísio, que me diga aqui. Eu quero que você conte rapidinho aí. A gente falou dos charutos cubanos, da sua paixão. A gente se encontra lá na charutaria, né? De vez em quando. Você vai lá comprar seus charutos e tudo mais, do nosso amigo Fabiano lá. Como é que foi seu encontro com o Fidel Castro? Você ganhou um charuto dele, né? Não, você ganhou muitos charutos. Ele me mandava uma caixa por mês. O nosso encontro principal foi na posse do presidente Collor. Ele veio na posse e me chamou para conversar. Você é ministro? Eu ministro. Eu conto isso no primeiro capítulo do livro que você falou, SUS Nosso de Cada Dia, né? Que é o seu último livro, né? É o meu último livro. E o último que você lançou, né? Isso. E ele durante uma hora, ele era uma pessoa assim, como é que eu defino? Ele tinha quase o dobro de tamanho de Alcine Guerra. 1,5 palmo mais alto e 2 vezes a largura, né? Era um homem grandão, né? E ele ficou me interrogando o que eu ia fazer no SUS e o que eu pretendia fazer, e eu explicando que não existia sistema de saúde no Brasil, que eu ia criar esse sistema. Ele me perguntou como é que eram as fábricas de remédio aqui no Brasil. Eu perguntei dos agentes de saúde dele, né, os médicos de pé descalço, e ele disse que estava formando, como nenhum outro país do mundo, estava formando médicos em quantidade e qualidade. Tempos depois, Leonel Brizola, que eu precisava aproximar do presidente Collor para fazer a Eco 92, no Rio de Janeiro. Depois se chamou Rio 92. O Brizola me pede para comprar vacina de Cuba, porque Cuba estava sem dinheiro. Eu raciocinei de imediato. Vou fazer ele pedir isso para o presidente Collor, para ter aproximação, né? Pediu, Collor me autorizou a comprar, eu comprei $150 milhões de vacinas cubanas contra a meningite, né? E ganhei a fábrica no Rio de Janeiro. E Fidel sempre muito atencioso comigo, porque eu era o ministro que ele se referia no Brasil. Um dia, essa história também ela tem um certo humor para ser contada, né? Um dia o embaixador, que se chamava embaixador Bolaños, era o embaixador de Cuba no Brasil, foi me entregar a caixa. Eu abri a caixa, cheirei, era sempre a mesma caixa, o melhor charuto cubano que existia na época, o Coíba, né? Era Super Corona Coíba. Cheirei e falei pro
pro embaixador: será que o comandante vai se ofender se eu pedir para trocar de marca? Ele disse: por quê? Porque eu sou acostumado com Partagás, sempre fumei Partagás. Tá? Mês depois, o embaixador me visita e diz: chegou a sua caixa, mas eu gostaria de lhe entregar num almoço que eu quero propiciar para Vossa Excelência e para toda a sua equipe, porque toda a sua equipe me trata muito bem. Pode marcar o almoço. Fomos à embaixada, ele me entregou a caixa de Partagás, eu abri, olhei para a minha equipe toda e disse: vocês sabem que isso aqui faz muito mal para a saúde, né? Não me peçam. Não me peçam. Aí o embaixador pega outra caixa bonita assim, e diz: o comandante, quer dizer, o comandante Fidel Castro, né, pediu para lhe dar isso como compensação, porque disse que uma pessoa que troca coíba por Partagás tem que ser muito burro. E ganhei uma jarra de cerâmica com o rum mais velho que havia em Cuba, né? Posso dizer para você que durou muitos anos, mas hoje em dia está vazia e está na minha sala de medalhas como um presente do senhor Fidel Castro. Política à parte, né? Mas era o Fidel Castro, era o comandante, né? Tá certo, mas Partagás é um belo charuto, hein? Eu concordo com você, né? O Coíba também, claro, mas o Partagás é um bom charuto também. Muito bom. Alceni, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente no Grandes por Bessa, dividindo um pouco, né, dessa sua longa e rica história política e administrativa, né, e contando aqui pra gente, porque as pessoas, de um modo geral, se a gente for ali na rua 15 de novembro e fizer uma pesquisa, o que você acha dos políticos? Aí acho que quase 100% vai... Da unanimidade. Vai falar mal, esses políticos não fazem nada, esses políticos são assim, são assados. Mas a gente sabe que né, muita coisa que está aí hoje é fruto do trabalho de pessoas como você, né? E que num cargo público, claro, estão sujeitas aí né, a todas as intempéries que são... próprias, né, de quem ocupa uma função pública de destaque, enfim, né, e tá aí na linha de tiro, vamos dizer assim, né? Sempre na linha de tiro, né? O que eu vou lhe dizer, Bessa? Eu tive a sorte de participar de uma Assembleia Nacional Constituinte com gente como Fernando Henrique Cardoso, José Serra, César Maia, Benedito da Silva, quer dizer, gente de um valor que hoje temos um pouco de dificuldade de encontrar, mas temos boas pessoas, sim, tem boas pessoas e é preciso apostar nessas boas pessoas. À esquerda, ao centro e à direita. Claro, né? Em todos os lugares existem excelentes cabeças na política e é preciso reconhecer e apoiar quem faz um bom trabalho, né? E temos centenas de pessoas aqui no Paraná que podem receber esse apoio por serem pessoas realmente de bom nível na política. Tá certo, olha, o Grande por Bessa deste sábado vai ficando por aqui. Alceni, mais uma vez, muito obrigado, tá, por ter aceito aqui este convite para bater esse papo aqui com a gente, com os nossos ouvintes também. Muito obrigado. Obrigado, Bessa. Eu que agradeço. Boa sorte aí na sua jornada, né? Trocar o U do SUS, né? Trocar o U do SUS. E bons puros para você, boas baforadas. Obrigado, Bessa. O Grande por Bessa de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.